Dito isso, vamos meditar então na palavra de Deus? Vamos ver o que Deus ele tem para falar aos nossos corações, para ministrar na nossa vida? E aí a palavra que eu quero ministrar com vocês está lá em Lucas, no capítulo 15. Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Aí você vai falar assim, pastor, mas semana passada o senhor já não pregou em Lucas, no capítulo 15? Sim, agora vai ter a continuação da pregação. Amém? Então nós temos a primeira parte que foi dada na semana passada. Hoje o Senhor ele quer falar conosco na segunda parte dessa mensagem. E eu quero que você abra comigo lá em Lucas, no capítulo 15, do versículo 25 ao 32. Tá bom? Lucas, no versículo 15, do versículo 25 ao 32. Amém? Olha o que diz a palavra do Senhor. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou. O seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu a seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio este seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com as prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Como é bom poder compartilhar a palavra de Deus. E agora a continuidade da mensagem em cima da parábola que nós conhecemos, né? A parábola do filho pródigo. Na verdade, de todas as parábolas, não existe parábola mais bela do que essa. Até porque é uma parábola que geralmente a ênfase recai sobre o filho pródigo, né? Porque geralmente nos títulos da Bíblia vem a parábola do filho pródigo. Mas, na verdade, essa parábola, especificamente, ela quer tratar e revelar, acima de tudo, a figura do Pai. E a figura do Pai que representa o próprio Deus. Ou seja, o amor e a misericórdia de Deus para com as nossas vidas. Por isso, a beleza dessa parábola está, acima de tudo, em perceber o amor de Deus. O amor de Deus principalmente revelado na vida do Pai em favor dos seus dois filhos que se encontravam perdidos. Porque geralmente a gente fala que o filho mais moço, ele que era o perdido, né? Mas sim, ele era perdido também. Ele era aquele que se perdeu longe da casa do pai. Mas o segundo filho, né, o que na verdade é o primeiro filho, é o mais velho, né? Ele estava perdido, mas estava perdido dentro da casa do pai. Então, hoje, eu gostaria de estar ministrando para vocês sobre, na perspectiva do filho mais velho. Daquele pelo qual estava perdido, morando na casa do pai. Ele estava dentro da casa do pai, mas dentro da casa do pai ele se encontrava perdido. Então, essa parábola, né, só para a gente lembrar do contexto dela, ela foi contada, né, conforme a gente vê no capítulo 15, do versículo 1 ao 3, ela foi contada depois de Jesus ter sido criticado por estar criticado pelos fariseus e os escribas e fariseus, os religiosos da época, porque ele se reunia com pecadores, publicanos, e comia junto com eles para anunciar a palavra, para anunciar sobre o reino de Deus, falar sobre o reino de Deus. Porém, nós vemos os religiosos da época criticando Jesus por se misturar, por estar no meio da gentalha, estar no meio, né, da multidão, estar no meio dos pecadores, comendo junto com os pecadores. E aí, por causa disso, por causa dessa crítica, por causa dessa censura, Jesus então conta essa parábola. Não só essa parábola, ele conta também a parábola da ovelha perdida e a parábola da dracma perdida. Interessante, a ovelha, ela se perde
longe, né, fora da casa, enquanto a dracma perdida, ela é perdida dentro da casa. Assim como a parábola do filho pródigo, né? O filho mais moço, né? Ele se perde fora da casa, enquanto o filho mais velho se perde dentro da casa. Então, eu quero falar justamente sobre isso, né? Sobre a atitude do filho mais velho que se perdeu dentro da casa. E com certeza, o filho mais velho está representando esses religiosos daquele tempo, os fariseus, que realmente estavam criticando, eram os religiosos que se declaravam, né, pessoas crentes, pessoas religiosas, pessoas de Deus, pessoas que buscavam a Deus, estavam cultuando ao Senhor, mas ao mesmo tempo estavam perdidas. Ao mesmo tempo, né, muito a gente vê o embate de Jesus com esse grupo religioso. Muitas vezes Jesus criticava esse grupo porque eles não faziam a vontade do Pai. Eles até conheciam bastante a palavra de Deus, mas não viviam. Não viviam a palavra, não tinham autoridade da palavra de Deus. Tanto é que lá em Mateus, no capítulo 15, né, nós percebemos justamente Jesus, né, naquele texto falando de forma dura, né, chamando eles até de sepulcros caiados, que por fora eram bonitos, mas por dentro era morte, era podridão. Então, é sobre isso que eu gostaria, essa mensagem que eu gostaria de trazer aos nossos corações nesse momento. Porque hoje em dia, muitas pessoas se encontram como o filho mais velho. Ou seja, estão perdidos dentro da casa do Pai. Mesmo estando na casa do Pai, mesmo estando na presença de Deus, entre aspas, mesmo estando na igreja, pertencendo à igreja, né, partilhando do rol de membros da igreja, às vezes até participando de ministérios, mas mesmo assim se encontram perdidos dentro da casa do Pai. E essa é a atenção que a palavra de Deus quer nos chamar nessa noite. Porque muitas vezes as nossas atitudes podem revelar o nosso grau de perdição, mesmo a gente às vezes estando dentro da casa do Pai. Conforme eu disse, né, Mateus capítulo 15, versículo 8 e 9, Jesus ele condenou a postura dos fariseus, que de uma certa forma queriam demonstrar uma certa santidade, uma certa religiosidade, uma certa fé, mas na verdade aquilo tudo era fingimento. E aí diz lá em Mateus 15, 8 e 9, diz assim: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Que palavra forte, que palavra difícil essa, né? Que palavra dolorida é essa que Jesus ele realmente embate, né, aqueles religiosos da época. Mas isso muitas vezes, se a gente não vigiar, se a gente realmente não buscar uma vida de santidade, de mortificação da nossa carne, nós podemos estar tomando atitudes como atitudes dos fariseus, atitudes farisaicas, atitudes hipócritas, atitudes pelo qual muitas vezes nós podemos honrar a Deus com os nossos lábios, mas o nosso coração está distante, longe do Senhor, assim como se encontrava também aquele filho mais velho, que estava na casa do Pai, mas ele se encontrava perdido. Estava dentro da casa do Pai, mas longe do Pai. Por isso, o perdido é aquela pessoa pecadora que precisa da graça transformadora de Deus na sua vida. E ambos os filhos, tanto o mais novo quanto o mais velho, eram pessoas perdidas e que precisavam da graça de Deus. O problema é que o filho mais novo, por ele ter se afastado, estar longe da casa do Pai, ele buscou o arrependimento diante do estado de miséria em que ele se encontrava. Agora, o grande problema do filho mais velho é que ele estava na casa do Pai, então ele se achava justo. Ele se achava santo e não achava que ele necessitava, assim, de arrependimento, de mudança de vida. Por isso eu digo que aquele filho mais velho ele também era tão perdido quanto o filho mais novo, que é o chamado filho pródigo, né? Ele era tão perdido quanto o filho pródigo, né? Por quê? E aí eu quero meditar com vocês aqui rapidamente sobre 3 atitudes do filho mais velho que demonstra que ele estava perdido na casa do Pai. A primeira atitude que eu destaco aqui do filho mais velho, né, do porquê que ele se encontrava perdido na casa do Pai, é porque ele tinha uma visão distorcida da sua função. Ele tinha uma visão distorcida daquilo que ele era. Porque, na verdade, o filho mais velho, ele era filho.
mas ele se via e agia como servo e empregado. Não é à toa que a gente vê aqui no versículo 25 que ele estava onde? Ele estava no campo, ele estava trabalhando. Né? E no versículo 29, né, ao reclamar com o pai, ele reclama dizendo que o pai tinha dado festa por causa do retorno do irmão mais novo e tinha dado um bezerro gordo para o irmão mais novo para festejar a volta dele. E ele reclama dizendo, pô pai, você não me deu nem um cabrito para eu celebrar com meus amigos. Ou seja, a visão dele, a atitude dele é uma visão distorcida, é uma visão no qual ele não se vê como um filho, mas acima de tudo ele se vê e se relaciona com o pai como um servo, como um empregado. Então ele tem uma visão distorcida, por isso que ele está perdido dentro da casa do pai. Ele não percebe o seu papel e a sua função como filho. Sabe, queridos, a gente não pode perder, né, a noção de nossa identidade como filhos de Deus que nós somos. A palavra de Deus diz que todos quanto creem no nome do Senhor são feitos filhos de Deus. Não nascido da carne, mas nascido do Espírito, nascido de Deus. Está lá em João no capítulo 1. Então todo aquele que crê no Senhor, né, nós saímos das trevas e Deus, né, nos move para a sua luz. E nós nos tornamos filhos de Deus. E nós devemos assumir essa nossa postura e essa nossa função como filhos. E Deus como nosso Pai. Mas a visão daquele filho mais velho era uma visão no qual ele não via a paternidade de Deus, mas do seu pai, né? Não tinha aquela visão paterna, mas ele tinha uma visão de patronato, ou seja, de patrão. Ele via o pai como um patrão. Não é à toa que ele tenta até se sentir valorizado, porque ele está trabalhando, ele está servindo, ele diz assim, eu obedeço todos os seus mandamentos, eu estou aqui servindo, eu estou aqui trabalhando. Ou seja, na mentalidade dele, né, ele queria ser valorizado pelo pai, ele queria ser reconhecido pelo pai, ele queria ser honrado pelo pai, mas por aquilo que ele estava fazendo, pelas atitudes dele, ou seja, na visão dele, ele tem uma visão meritocrática, ou seja, da meritocracia. Então, todo o esforço que ele estava fazendo, tudo aquilo que ele estava desempenhando, não era do fundo do seu coração, mas era porque ele estava querendo barganhar. Ele estava querendo, de uma certa forma, uma recompensa por todo o esforço que ele estava fazendo, que ele estava dedicando por tantos anos junto com o pai. Então, uma visão distorcida. Muitas pessoas estão na igreja, estão na casa do Pai, tendo essa mesma visão. Ou seja, uma visão de barganha com Deus. Estão fazendo, estão realizando, mas não por amor. Não porque elas se sentem vocacionadas para realizar a obra de Deus, para serem instrumentos de Deus. Mas não, elas fazem porque querem receber uma recompensa de Deus. Porque eu fiz, então eu mereço. Mas nós não merecemos nada na obra de Deus, na presença de Deus. Tudo que Deus ele nos dá é por obra da sua graça e da sua misericórdia. Maldito homem que sou, já dizia o apóstolo Paulo. Um grande homem, servo de Deus, mas que reconhecia seu estado diante de Deus. Tudo que nós fazemos e realizamos, nós devemos entender sobre a ótica da graça de Deus. Lá em Romanos 5:1 diz, justificados, pois mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, não é por meritocracia. No reino de Deus não existe meritocracia. No reino de Deus existe a graça do Senhor. Porque se for por merecimento, nenhum de nós merecemos nada. Se você acha que você merece alguma coisa no reino de Deus, você tem uma visão distorcida e está perdido como esse irmão mais velho se encontrava. Por isso, no reino de Deus, eu não sirvo a Deus para ter a recompensa. Mas por eu ter a recompensa, por isso eu sirvo a Deus e o seu reino. A lógica é diferente. Ou seja, o que eu busco não é a recompensa, não é as bênçãos. Mas porque eu sei que as bênçãos já vêm sobre a minha vida, eu faço por amor a Deus. Por um Deus que me ama. E mesmo se Ele não fizer, mas Ele já fez tudo só pelo fato dele me tornar filho dele. Então eu faço por amor. Essa é a lógica correta no reino de Deus. Por isso, aquele irmão mais velho estava perdido também. A segunda atitude que eu quero destacar, que mostra que esse irmão mais velho também se encontrava perdido na casa do pai, é porque ele tinha um relacionamento rompido com o seu irmão. Ou seja, ele tinha uma rixa com o seu irmão.
Ele ficou indignado ao saber da festa em homenagem a seu irmão rebelde. Mas como? Aquele meu irmão que desonrou o pai, que desonrou a família, que pegou aqueles bens, que desejou a morte do pai, porque a herança é só quando o pai morre, né? Então ele desejou a morte ao querer sua herança, e pega a herança e gasta tudo longe do pai, e ainda gasta com prostitutas, gasta com meretrizes, gasta, né, de forma esbanjadora, que faz tudo o que é errado, se torna um grande pecador, desonra tudo, e aí ele é recebido com festa, com alegria, dando um bezerro gordo para ele, recepcionando como se ele fosse um grande herói, porque é isso que se apresenta na parábola, o filho mais novo, né, voltando como se ele tivesse voltado de uma guerra e ele fosse um grande herói, tivesse conquistado e feito coisas maravilhosas. Então aquele era o sentimento do irmão mais velho. Ele diz, mas como o pai pode fazer isso por ele? Ou seja, ele se encontrava, e aquilo ali revelava justamente toda a sua angústia e aquele sentimento de raiva, de indignação contra o seu irmão. Não é à toa que, ao falar com o pai, ele nem chama o irmão de irmão, mas ele fala assim, ó, veio esse seu filho, está lá no versículo 30, né? Mas quando veio esse seu filho que sumiu com os bens do Senhor, gastando com prostitutas. Ou seja, ele nem chama ele de irmão, mas fala, esse seu filho, mostrando o rompimento que ele tinha com seu irmão, que ele estava longe do seu irmão. Ou seja, tudo aquilo ele se sentiu invejado, na verdade ele se sentiu com inveja do seu irmão pela atitude exagerada do pai, de fazer toda aquela festa em relação do filho que estava perdido, que tinha ido para fora, né? Então, muitas vezes o sentimento desse irmão mais velho, muitas vezes o sentimento pode estar nos nossos corações também. Porque quantas vezes nós também não nos sentimos invejosos, principalmente com o ímpio, principalmente com aquelas pessoas, né, que às vezes prosperam, e nós, que temos buscado fazer tudo certinho, às vezes não prosperamos. Você já teve aquele sentimento? É o sentimento do salmista, no Salmo 37:1, que diz assim, não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Porque muitas vezes o questionamento dos salmistas era, mas Senhor, por que o ímpio prospera e eu aqui que sou justo, né, estou aqui padecendo, estou passando por dificuldades? Então aquela inveja do outro. Como Jonas também, né? Jonas, ele ficou indignado ao saber que Deus teve misericórdia de Nínive, que era a grande nação pagã que fez o que era mal ao povo de Deus. E quando ele é levantado como profeta para pregar o arrependimento para aquele povo, porque Deus queria salvar aquele povo, ele foge. Por que ele foge? Porque ele fica indignado porque Deus tem misericórdia para com o ímpio, tem misericórdia para aqueles que são seus inimigos. Então ele fica indignado, por isso que ele tenta fugir. Então esse sentimento, muitas vezes, pode estar no nosso coração, isso pode nos prejudicar, pode nos afastar de Deus. Então, muitas pessoas elas estão perdidas na igreja porque elas romperam, né, o relacionamento com seus irmãos da fé. Elas não conseguem se alegrar com a conquista do outro. Elas não conseguem se alegrar com aquele que se arrependeu e que voltou para a casa do Pai, para a presença do Pai, para a presença de Deus. Muitas vezes o pensamento é, mas como? Como o pastor pode honrar aquela pessoa? Como o pastor pode abençoar aquela pessoa? Como o pastor pode colocar aquela pessoa no ministério? Muitas vezes o sentimento nosso é esse, é de criticar, é de invejar o outro, porque nós estamos com um sentimento de inveja como daquele irmão, às vezes ressentido, né? Como aquele irmão mais velho, ressentido no seu coração, cheio de mágoa, cheio de coisas e que nos mostra e revelam que nós estamos, na verdade, perdidos na casa do Pai. Tanto é que o Pai, olha que interessante, né? Diz aqui no versículo 26, diz assim, chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. Ele informou, seu irmão, né, voltou tendo recuperado a saúde, seu pai mandou matar o bezerro. Aí o versículo 28, o filho mais velho se indignou e não queria entrar. Aí olha o que diz, saindo porém o pai procurava convencê-lo a entrar. Ou seja, a mesma palavra, o mesmo verbo aqui dizendo saindo,
para buscar o irmão mais velho para convencê-lo a entrar na festa, é o mesmo verbo que é usado quando o irmão mais novo ele estava regressando, né, à casa do pai, quando ele estava já arrependido de tudo que ele fez de errado, né? E quando ele se aproximou da casa do pai, diz o texto bíblico que o pai também saiu ao encontro do filho mais novo, abraçou e o beijou, nem esperou ele falar nada, mas já foi sair no seu encontro para recuperar o seu filho. Da mesma maneira, o pai viu que o irmão mais velho também estava perdido e por isso ele foi até o irmão com toda misericórdia e amor, saindo ao seu encontro para convencê-lo a entrar na festa, a celebrar a festa também. Mas, como nós vemos aqui, o ressentimento era tão grande do irmão mais velho que ele não quis entrar. Ele ficou chateado, ele ficou entristecido. Ele não aceitou a misericórdia do pai em relação ao filho. Sabe, queridos, nesse tempo de pandemia, eu tenho notado que o isolamento social que nós estamos vivenciando e que foi imposto a nós, na verdade, só oficializou aquilo que muitas vezes já era real na nossa vivência como igreja. Muitas vezes, né, não foi a pandemia, não foi o vírus, não foi o coronavírus que nos distanciou uns dos outros. Porque antes da pandemia, antes do coronavírus, muitos de nós já estávamos isolados uns dos outros. Antes do coronavírus, antes da pandemia, nós já estávamos de uma certa forma isolados, friamente no nosso trato uns para com os outros, muitas vezes com os relacionamentos rompidos. Então não é a pandemia, não foi o coronavírus que simplesmente trouxe esse isolamento todo da igreja. Porque muitas vezes nós, como igreja, já estávamos antes disso. O coronavírus, a pandemia, só veio para oficializar aquilo que, na verdade, já era uma realidade na vida das igrejas, de muitos irmãos, que não se alegrava com a convivência, com a unidade, com a comunhão, com a festa, com a alegria. Porque quando tinha festa, momento de alegria, ao invés de estar junto, não procurava estar junto, se separava, buscava o isolamento. Então, muitas vezes, o que está se passado, o que está se configurando hoje, o que a gente tem visto, é uma realidade que já estava antes, o esfriamento da igreja antes, os relacionamentos antes. Então, muitos, na verdade, já estavam perdidos na casa do Pai muito antes. Porque o amor tem se esfriado no coração de muitos e tem se tornado como os fariseus da época. Como os fariseus da época. E Jesus chamava os fariseus da época de hipócritas. Sabe o que significa hipócrita? Hipócritas é uma palavra grega que era designada aos atores de teatros. Então os atores, eles chegavam e eles tinham o costume de usar máscaras. Então o negócio de usar máscara é uma coisa, não é nova não, é antiga. Então os atores, eles usavam máscaras para encenar um papel. Né? Então, por isso eles eram chamados de hipócritas, porque eles estavam encenando algo que não eram eles, né? Então era um teatro. E muitas vezes nossos relacionamentos na igreja é como isso, é um teatro. Às vezes nós damos a paz do Senhor ao irmão, mas o coração não tem paz. Está cheio de ódio, cheio de rancor, cheio de mágoa. Mas como pode? Como vamos entrar no reino de Deus dessa maneira? Sabe, esse tempo é um tempo que Deus está nos chamando para um tempo de mudança, de conversão, de transformação. O Senhor lhe chama mesmo aqueles que estão na casa do Pai e que precisam se consertar, e principalmente se consertar uns com os outros. Por causa de polarização política, muitas vezes nós vemos ideologias de fora arruinando e dividindo a igreja do Senhor. Antes, como nós vemos lá em 1 Coríntios, no começo lá, nos primeiros capítulos de Coríntios, nós vemos uma igreja de Corinto dividida, mas eles estavam divididas em líderes espirituais. Eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Os mais espirituais dizem, eu sou de Cristo. Hoje, a divisão é, eu sou do presidente tal, eu sou do governador X, eu sou da direita, eu sou da esquerda. E o corpo de Cristo vai se dividindo. Como pode isso?
Eu não sou nem da direita nem da esquerda, eu não sou nem de fulano nem de ciclano, eu sou de Jesus Cristo. É Jesus Cristo o nosso único Salvador, Senhor. É a Ele que nós devemos o nosso apoio incondicional, porque Ele jamais irá nos frustrar. Então, igreja, é tempo de mudança, de santidade, de realmente de renovar a nossa aliança com o Senhor. Perdidos na casa do Pai. E terceira atitude que eu destaco aqui do filho mais velho, que ele estava perdido na casa do pai, porque em terceiro lugar, porque ele tinha um relacionamento superficial com seu pai. Ele só estava perdido na casa do pai porque o seu relacionamento com o pai era um relacionamento superficial. Logo no início, no versículo 11, você vai ver, dizendo assim, Jesus continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai, pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Está no plural aqui. Então o pai já distribuiu o bem entre os 2 filhos. Ou seja, o filho mais velho viu o irmão mais novo pegando os bens e saindo, mas ele recebeu também sua herança. Ele só ficou na casa do pai. Ele não questionou, ele não protegeu o pai, ele não repreendeu o irmão mais velho, o irmão mais novo. Como irmão mais velho, como primogênito, ele tinha autoridade de defender o pai, não fez. Por quê? Porque o seu relacionamento com o pai era superficial e estava rompido. Por isso, ele estava perdido na casa do pai. Ou seja, era um relacionamento com o pai, era um relacionamento de interesse, como eu falei anteriormente. De querer, ele queria o cabrito, ele queria pelo menos um cabrito, ele queria pelo menos algo ali. Ele quer a bênção, ele quer apenas um interesse daquilo que o pai pode dar para ele. Porque tanto um quanto o outro sabia que na casa do pai é o lugar onde tem comida, onde tem pão. Ele não compreendia que por ser filho, tudo que o pai tinha era dele também. Ele não sabia disso, ele não tinha aquele conhecimento. Muitos, assim como o filho mais velho, não sabem o tipo e o tamanho da herança que tem do pai. Não tem porque falta buscar mais comunhão e conhecimento de Deus. Concluindo, queridos, apesar do irmão mais velho se encontrar na casa do pai, porém ele estava tão perdido como o filho pródigo. Não basta estar na casa do pai, não basta cantar louvores, não basta orar, porque a Bíblia diz, muitos naqueles dias profetizarão em meu nome, muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, Senhor, não operamos milagres, não fizemos isso, não fizemos aquilo, e o Senhor ele fará, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Está lá em Mateus, no capítulo 7, no Sermão do Monte. Sabe, não basta estar na casa do Pai, temos que nos comportar como filhos. E assim como o Pai é um Pai misericordioso, que foi ao resgate dos 2 filhos perdidos, assim deve ser o coração nosso como filhos. Um coração redimido e restaurado, como o coração de Deus, um coração cheio de amor, cheio de misericórdia, cheio de perdão. Que Deus ele tenha misericórdia de nossas vidas, queridos. Assim como ele teve do filho, Quando a gente viu lá no versículo 31, para finalizar aqui, o pai ele respondeu todo o questionamento do filho dizendo assim, meu filho. Aqui no português não nos ajuda muito, sabe? Mas a palavra no grego aqui para essa expressão, meu filho, é uma expressão de carinho, sabe? O pai ele poderia tratá-lo com rigidez, mas ele trata com carinho, é como se fosse assim, meu filhinho querido. É mais ou menos essa a expressão mais correta que ele usa aqui. Meu filhinho querido, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Nós que possamos estar sempre sendo achados pela misericórdia e pela graça de Deus. E que permitamos com que o Espírito Santo transforme, mude e direcione nossas vidas a estarmos sempre na presença de Deus e fazendo a vontade de Deus acima de todas as coisas. Porque Ele é o nosso Pai e como filhos devemos obedecê-los. Portanto, analise a sua vida. Sabe, não brinque com Deus. Não brinque com as coisas de Deus. Se você está na casa do Pai, se comporte como filho. Faça realmente, honre como filho o seu Pai. O Pai celeste, o Pai celestial.
Deus, Ele quer receber as nossas vidas, a adoração. O Senhor, Ele diz que o Senhor, Ele procura os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Adorar em espírito e em verdade é adorar com a sua vida, com a sua postura, com as suas atitudes, com um padrão de vida ético, moral, em tudo que você for fazer. É para honrar e glorificar o nome do Senhor.